Bom dia a todos. Bom, minhas primeiras palavras são de agradecimento, né? Agradecer ao Raul pelo convite, né? A ABAG, dizer que é uma honra participar de um evento tão significativo para a aviação geral brasileira, uma aviação pujante, enorme, a segunda maior do mundo, como ressaltou o nosso amigo. E agradecer também a parceria de sempre que nós temos com todas essas instituições, com a ANAC, meu máximo respeito aqui ao diretor Luiz Ricardo e a todos os integrantes da nossa agência, e dizer da satisfação do CENIPA de estar presente num evento tão destacado e com o objetivo de aumentar a prevenção de acidentes no Brasil. Dizer que o CENIPA vai estar sempre à disposição para esse tipo de iniciativa e é o nosso compromisso diário de contribuir para que a gente tenha uma aviação cada vez mais segura, mais pujante, mais viva. Bom, o assunto do CENIPA é sempre ligado a acidente, né? Eu sei que às vezes vou chover um pouquinho no molhado, mas não tem como começar a falar sobre esse tema sem contextualizar quem somos nós, o que nós fazemos, né? E os objetivos da existência do CENIPA. Então, eu sou o Tiago, trabalho no CENIPA desde 2013, com investigação desde 2007, no CENIPA efetivamente desde 2013. Hoje estou à frente da seção de investigação de acidentes aéreos lá em Brasília, trabalhando em conjunto com os nossos escritórios regionais, assim como o CENIPA 4 aqui em São Paulo. O acidente aéreo é um evento catastrófico, totalmente indesejado, que nenhum de nós quer passar, todos nós nos dedicamos dia a dia para que esse evento não aconteça, mas quando ele acontece, o Estado brasileiro tem dois deveres. O primeiro é conduzir um processo de investigação que vise, ou que tenha o objetivo de evitar que essas ocorrências voltem a acontecer, que é o que faz o CENIPA. A nossa investigação tem o único objetivo de prevenir futuras ocorrências. Mas também o Estado tem a obrigação de entender, na esfera judicial, se aquilo tem alguma implicação, o que aconteceu, e tentar ressarcir ou reparar danos que, porventura, tenham acontecido. É importante ressaltar que esses são processos totalmente independentes, que ocorrem de maneira coordenada e colaborativa, mas que têm objetivos distintos, metodologias distintas e total independência. Isso está estabelecido na própria legislação máxima da aviação no Brasil, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, que estabelece total separação entre esses processos e também ressalta que uma investigação não suprirá a outra, ou seja, cada um deve realmente conduzir o seu processo de forma que a gente só se coordene, mas que não se converse no sentido judicial da coisa. Ou seja, a investigação do CENIPA tem um propósito totalmente distinto das investigações conduzidas pela Polícia Judiciária. E assim a gente consegue, como Estado brasileiro, cumprir dois deveres muito importantes como consequência de um acidente aéreo. Nada do que o CENIPA faz, a gente tira da nossa cabeça. Então, tudo, absolutamente tudo que o CENIPA realiza no processo de investigação de uma ocorrência é baseado em documentações e protocolos internacionais. Aqui eu destaquei alguns. A ICAO, que é o organismo máximo da aviação civil no mundo, normatiza a aviação, por assim dizer, por intermédio da Convenção de Chicago e seus anexos. E nós temos um anexo muito destacado, que é o anexo 13, que é o que pauta todas as ações e protocolos que o CENIPA adota. Além de outros anexos, como 19, documentos, manuais, e a forma como a gente internaliza isso tudo no cenário brasileiro é por intermédio da nossa norma 3-13, que é onde estão todos os protocolos de investigação de acidentes aéreos no Brasil. Essa aqui é fresquinha, saiu semana passada. Então, nós temos uma nova 3-13 no ar, já está disponível lá no site do CENIPA. Eu convido todos os senhores a lerem, operadores, reguladores, porque a mudança foi significativa. Então, nós temos diversas atualizações de conceitos e alguns protocolos também. A versão anterior era do ano de 2017, ou seja, é uma alteração
significativa que visa justamente replicar todos os estándares e normas recomendadas mais recentes nos DOCs da ICAO. E a ICAO, muito preocupada com a conformidade que os países conduzem os seus cenários e as suas atividades de aviação, conduz periodicamente processos de auditoria nos países. O último no Brasil foi no ano de 2023, quando o Brasil foi auditado. E nesse ano a gente conseguiu um resultado muito interessante em todas as áreas, e aqui eu destaco a área de investigação de acidentes, onde a gente colocou o Brasil no patamar de países como a França e acima até mesmo de outros grandes países desenvolvidos do mundo. Nós atingimos com muita satisfação, eu ressalto, 100% de conformidade em todos os protocolos estabelecidos pela ICAO. Então, hoje, a gente pode dizer que o CENIPA está totalmente alinhado com aquilo que o mundo espera que seja realizado no momento de uma investigação de ocorrências aeronáuticas. Nossa estrutura, como os senhores bem conhecem, nós temos um quartel-general em Brasília, que é o nosso CENIPA, e outros 7 escritórios regionais espalhados pelo nosso território. Estão distribuídos aí na região norte com o CENIPA 1, nordeste com o CENIPA 2, o CENIPA 3 dedicado aqui à região sudeste, à exceção do estado de São Paulo, que é coberto pelo CENIPA 4, o CENIPA 5 na região sul do Brasil, o CENIPA 6 na região central e o CENIPA 7 na região amazônica. E é por intermédio dessas oficinas regionais, por assim dizer, que a gente interage com a aviação geral e com todos os eventos que necessitam a nossa atuação. Dentre todas as capacidades que o CENIPA possui, muito brevemente eu queria destacar que nós temos um laboratório de análise de dados de gravadores de voo, que juntamente com a Austrália são os 2 únicos laboratórios no hemisfério sul do mundo. E esse laboratório tem diversas capacidades. A gente consegue, por exemplo, extrair dados de caixas pretas, como a gente comumente comenta, em bom estado, mas também em estado de danos muito elevados. Os senhores podem imaginar, se a caixa preta estava nessa condição, que é um equipamento projetado para suportar impactos, calor, imagina como estava o avião. E o CENIPA consegue extrair dados de todos esses componentes, bem como de outros componentes que não são projetados para suportar as cargas de um acidente, mas que guardam informação. Então, hoje em dia, na aviação geral, nós temos vetores ultramodernos, com diversos equipamentos, chips de memória, que trazem muita informação de qualidade para o investigador, e a gente consegue extrair dados muito interessantes daqui. E o nosso laboratório é quem faz a transformação desse monte de gráficos e números em algo que seja mais pautável, amigável para os investigadores. Então, hoje nós temos a capacidade de colocar um investigador, por exemplo, num cenário de realidade virtual, dentro de um cockpit, replicando condições meteorológicas, de acordo com TAF, METAR, e até mesmo atuando em controles, se ele quiser vivenciar alguma experiência mais próxima daquele cenário que foi registrado nos gravadores. Então, é realmente uma capacidade destacada que nós temos no CENIPA para apoiar a investigação. Além disso, o CENIPA também é um centro de formação, então nós oferecemos mais de 20 cursos todo ano e estão à disposição dos senhores e de toda a comunidade aeronáutica. São totalmente gratuitos, o CENIPA não cobra por nenhum curso, basta que os senhores consultem o site do CENIPA e o planejamento anual de cursos e pleiteiem uma vaga. A demanda é enorme, mas a gente tenta atender a todos os pedidos e, anualmente, conseguimos fornecer treinamento para mais de 6.000 profissionais da aviação, o que muito nos orgulha. Bom, feita essa introdução muito rápida e resumida do que é o CENIPA e de como nós nos encontramos hoje no cenário da aviação, eu queria focar um pouquinho na aviação geral brasileira. Se a gente observar nos últimos 10 anos,
incluindo todos os segmentos da aviação, nós tivemos aí uma média em torno de, uma média em torno de 160, 165 acidentes por ano. E quando a gente exclui daqui a aviação de serviços aéreos especializados, regular e policial, por assim dizer, para a gente filtrar no que seria a aviação geral, a gente percebe que a contribuição, pelo tamanho da aviação, é bastante significativa. Ou seja, dos 94 acidentes que nós tivemos até o momento esse ano, 90 envolveram aeronaves da aviação geral. Então, realmente, são números que mostram o tamanho da nossa aviação, a importância dela no cenário brasileiro. E a gente pode se perguntar, será que está acontecendo muito acidente? Nós estamos agora entrando no mês de agosto, próximo de completar um ano de um evento catastrófico, que é a nossa sociedade ainda sangra, que foi o acidente com o Papa Serra Vitor Papa Bravo ano passado. E, às vezes, a gente pode ter a percepção de que os acidentes estão aumentando, estão acontecendo com mais frequência. Mas será que é realmente isso que está acontecendo? Se nós observarmos uma média dos primeiros 7 meses do ano, os senhores vão perceber que 90, apesar de ser um número alarmante, é um número uniforme nos últimos 10 anos. O que eu considero, é uma visão particular, considero até positivo, porque a nossa aviação está crescendo num ritmo até acelerado, mas a taxa de acidentes ela continua estável. Isso não é bom, eu não estou dizendo que é bom, nós temos que brigar sempre para diminuir isso ao máximo. 90 acidentes em 7 meses é muito, mas a gente também observa que há uma tendência de estabilidade, mesmo com uma aviação que cresce a cada dia. Então, a ideia é trazer aqui que, em 2025, não tivemos um incremento significativo nos acidentes, mas sim uma manutenção de uma tendência que já é conhecida. Nos últimos 10 anos, a gente observa aí mais de 1.000 acidentes, desses 244 com alguma fatalidade, e, infelizmente, vitimando mais de 400 pessoas. São números que assustam. Se a gente fizer uma média de cabeça rapidinho, 120 meses, a gente vai perceber que a gente tem acima de 2 acidentes por mês, de média, e acima de 3 vítimas fatais por mês, de média. Esses são números que representam a aviação geral brasileira. Aqui não está a aviação regular, porque se a gente coloca a aviação regular, os números são ainda mais alarmantes, porque num único evento da aviação regular, às vezes nós temos múltiplas fatalidades. Então, esse aqui é um evento, são números relativos à aviação geral apenas. Então, mais uma vez, 2 acidentes por mês, acima de 2 acidentes por mês nos últimos 10 anos e acima de 3 vítimas fatais por mês nos últimos 10 anos, são números que devem provocar na gente vontade de continuar realizando eventos como esse aqui. Vontade de continuar trabalhando dia a dia para aumentar a segurança das nossas operações. E no universo dos acidentes que a gente observa no Brasil, a imensa maioria de perda de controle em voo. Esse acrônimo significa Loss of Control in Flight. Então, a gente vê que é bastante presente esse tipo de ocorrência, como nós chamamos, além da falha de componente Power Plant, ou seja, motores. Então, a gente percebe que são 2 tipos que se destacam entre os demais. E o que está contribuindo para esses acidentes? Quando a gente observa, nós percebemos que o julgamento de pilotagem é o fator contribuinte mais presente nos acidentes da aviação geral. E aqui eu destaco que, além do julgamento, nós temos ainda planejamento, processo decisório, atitude, supervisão, que são todos fatores que não estão diretamente ligados a questões técnicas da aviação. Ou seja, não estão diretamente ligados a habilidades técnicas, são questões que vão além, questões que estão no ser humano, na interação dele com a máquina, com o meio, na forma como a gente planeja, como a gente avalia, como a gente faz um assessment, decide nas nossas operações de voo no dia a dia. Então, por que a gente está chegando nesse momento, né? Por que apesar de termos aí uma aviação com gente experiente, com proficiência técnica, com requisitos bem definidos,
com tecnologia de ponta envolvida, mesmo assim a gente continua vivenciando acidentes e tendo uma dificuldade em decidir. Há inúmeras razões para isso. Afinal de contas, quem de nós aqui pode bater no peito e dizer que eu, minha organização, meu avião, a empresa onde eu trabalho, não temos problemas nenhum de comunicação, ou não sofremos nenhum tipo de pressão, não estamos sujeitos a estresse, ou a nada que possa interferir na nossa consciência situacional no dia a dia. Ou seja, são inúmeros os fatores que podem estar contribuindo para esse tipo de cenário que nós vivemos. Mas eu queria destacar um deles, que é a parte das normas informais, ou também conhecido como normalização do desvio. Lá em 1986, nós tivemos um evento muito destacado no contexto mundial, que foi o acidente com a Challenger. Os senhores, talvez aí, os mais jovens, nunca tenham parado para estudar mais detalhadamente esse evento, mas é um evento muito emblemático. Os senhores podem observar, essa aqui é a Challenger no seu momento inicial do lançamento, já com os ignitores funcionando, e a gente observa que num dos tanques de propulsão já existe uma fumacinha preta aqui que chama a atenção. O resultado desse lançamento foi catastrófico, nós tivemos um acidente. E tempos depois, uma senhora chamada Diane Vaughan estudou muito aprofundadamente esse evento. E ela foi a responsável por trazer esse termo, ou consolidar esse termo de normalização de desvio, que ela mesma define como um processo gradual. E aí eu vou me permitir botar uma versão em português aqui. Um processo gradual em que uma prática insegura, que deveria ser considerada inaceitável, torna-se aceita como normal dentro de uma organização, porque não causou uma catástrofe imediata. Esse é o resultado do Challenger. 73 segundos após o lançamento, aquela fumacinha preta significava um vazamento de combustível em alta pressão. Dali iniciou-se um processo de combustão que levou à explosão em voo e vitimou 7 astronautas, além de toda a perda que significa isso a um processo, a um projeto e a tudo que essas missões espaciais significavam. Era um problema conhecido. Aquela fumacinha preta que os senhores observam aqui é um vazamento em uma das junções dos tanques que tinha como vedação um O-ring, igual o que a gente utiliza na aviação, só que com um tamanho um pouco maior. Já se sabia, a NASA já conhecia aquela época, antes do acidente, que esses O-rings não funcionavam bem em dias com baixa temperatura. Eles não conseguiam, não tinham a flexibilidade necessária para vedar por completo as junções onde eles eram aplicados. E naquele dia foi o dia mais frio dos últimos 40 anos na Flórida, no dia do lançamento. Na noite anterior do lançamento, tiveram uma teleconferência entre os engenheiros da empresa que fabricava esse O-ring e a NASA, onde eles categoricamente afirmaram que deveria adiar o lançamento mais uma vez, porque ele já havia sido adiado reiteradamente, por conta desse problema das O-rings, que eles não estavam seguros quanto a segurança mesmo, a eficiência, a eficácia desse componente. Mas, como eu falei, era um problema conhecido. Eles já haviam feito os outros lançamentos com esse problema, sabendo desse problema, e nunca tinham vivenciado uma falha catastrófica. Então, a decisão foi por continuar o lançamento, e o resultado, infelizmente, foi a explosão da nave espacial com todos os astronautas a bordo. Bom, o que isso tem a ver com o nosso contexto? Nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre 2 casos reais que eu separei. Lembrando que a gente não está aqui falando mal de ninguém, nós não estamos aqui apontando o dedo para ninguém, a gente está simplesmente cumprindo o nosso dever de aprender
com os casos que já aconteceram, para evitar que a gente passe pela mesma situação no futuro. O primeiro caso que eu trago para os senhores é um caso recente, envolvendo uma aeronave que decolou aqui de Marte, com destino a Paraty, o Papa Romeu Serra Oscar Mike. Tínhamos a bordo desse avião o então ministro do Supremo, Teori Zavascki, além de outras pessoas que, infelizmente, vieram a falecer. O destino deles era Paraty, ou seja, Paraty, para quem não conhece, acredito que muitos dos senhores devam conhecer, é essa localidade, no Rio de Janeiro, uma pista curta, com operação exclusiva visual, diurna, sem nenhum tipo de auxílio à navegação e com seus desafios, principalmente por ter muitos acidentes naturais e elevações significativas ao seu redor. Nunca é demais lembrar, uma operação exclusivamente VFR significa que, para operar em Paraty, nós temos que ter, no mínimo, 1.500 pés de teto e 5.000 metros de visibilidade. Se tiver abaixo dessas condições, a operação não pode acontecer naquele aeródromo. Essa é uma foto de minutos depois do acidente, onde a gente pode observar que a meteorologia não estava tão boa assim, e que muito provavelmente o teto também não era de 1.500 pés. Mas a gente precisava tentar estimar isso. Nós não temos lá nenhum tipo de auxílio, não tem torre, não tem instrumentos para medir teto, visibilidade, não existia mensagens de condições meteorológicas, e a maneira como a comissão encontrou para estimar a visibilidade naquele dia foi por intermédio de acidentes naturais conhecidos. Então, a gente localizou uma câmera de segurança, perdão, deixa eu voltar um aqui. A gente localizou uma câmera de segurança que estava voltada para a Bahia e que tinha no seu alcance esses acidentes naturais. E ao observar imagens dessa câmera de segurança, e aqui eu faço uma ressalva que o horário da câmera não estava no horário de verão, então, por isso temos essa diferença. A gente percebe que no momento da decolagem do avião aqui do Campo de Marte, a condição meteorológica ela era de visibilidade horizontal em torno de 5.300 metros. A gente conseguia visualizar esse acidente que está distante mais de 5.000 metros dessa câmera. Mas a degradação da meteorologia é muito rápida naquele dia. Significa que 40 minutos depois, pouco mais de 40 minutos depois, a gente já não consegue visualizar muitos desses acidentes que a gente visualizava 40 minutos atrás, no momento da decolagem. E esse é o momento aproximado do acidente. Lembrando que esse avião, ele tinha um CVR, mas não tinha um FDR. Mas ele possuía um equipamento, lembra que eu falei lá atrás que o laboratório também consegue extrair informação de outros equipamentos além das caixas pretas? Ele tinha um equipamento muito valioso para a investigação, que é o EGPWS. O EGPWS, os senhores sabem como funciona, mas só para lembrar, é um equipamento que auxilia o piloto em várias coisas, mas principalmente na proximidade com o solo e gerando alertas, dependendo da condição e do envelope que o avião estiver, de proximidade com o solo, com acidentes naturais. E toda vez que ele gera um alerta de pull-up, de terrain, de caution, esse modelo especificamente fazia um microfilme de 30 segundos. Ou seja, se eu tive lá um sync rate, o equipamento gravava 20 segundos antes desse alerta e 10 depois. Então, microfilmetes para cada um desses alertas ficavam armazenados, e o que a investigação fez foi juntar todos esses microfilmetes e reproduzir com a máxima fidelidade possível os minutos ou momentos finais do voo. Dessa forma, a gente pôde estabelecer uma trajetória da aeronave. Tudo isso aqui estava gravado em filmetes de 30 segundos que se sobrepunham, porque nesse trajeto o avião estava fornecendo diversos alertas e alarmes ao piloto. Quando a gente extrapola isso aqui
para os 1.500 metros que a gente, de visibilidade horizontal que a gente estimou com base na câmera de segurança, a gente consegue estabelecer um range de alcance visual do piloto naquele dia. O que ele efetivamente estava enxergando à sua frente com uma visibilidade aproximada de 1.500 metros. Então a gente percebe que o piloto está conseguindo visualizar ou seria capaz de visualizar acidentes naturais com os quais ele estava familiarizado, ele conhecia muito aquela região, estava muito acostumado, era conhecido dentro da comunidade de pilotos que operava em Paraty como o mais experiente, era uma referência, inclusive com participação em alguns eventos, onde ele dividia essa experiência com os colegas, ensinando técnicas ou compartilhando aprendizados sobre quais eram as melhores formas de operar em Paraty com segurança. Então a gente percebe que ele consegue ir se localizando, apesar da degradação meteorológica muito acelerada que teve. E eu ressalto mais uma vez, no momento em que ele decolou, a visibilidade era acima de 5.000 metros, mas esse cenário mudou em 40 minutos, que é o tempo que ele leva até a chegada em Paraty. A gente percebe que enquanto ele está enxergando, ele prossegue, muito provavelmente orientado, sabendo onde estava e o que estava fazendo, conhecia a região, até o momento em que ele não enxerga, muito provavelmente, uma referência importante, que ajudaria ele a prosseguir com segurança dentro da sua experiência para a pista de Paraty que está aqui. E ele inicia uma curva de arremetida. Lembrem que Paraty é circundada por morros muito altos e a maneira que você tem de interromper uma aproximação é realizando uma curva considerável, de considerável inclinação pela direita para voltar para o mar. Ele inicia a curva, mas durante essa curva os senhores percebam que a quantidade de referências diminui drasticamente. E ele, a partir desse momento, o que ele tem à frente dele é só água, um cenário muito uniforme, sem nenhum acidente natural que pudesse trazer a ele uma consciência em relação à sua atitude, à sua distância, à sua altura. Aqui ele já está abaixo de 300 pés, muito próximo do pouso. E, infelizmente, ele sofre, muito provavelmente, é a hipótese mais provável, porque a gente não consegue fazer um exame no piloto que diga que, de fato, ele teve uma desorientação espacial, mas a gente acredita que o cenário era muito favorável a uma ilusão de terreno homogêneo, como nós chamamos, que pode ocasionar numa desorientação espacial, quando a gente perde a noção de posicionamento da aeronave, do corpo no espaço. Então, um cenário de terreno homogêneo, de muita uniformidade, onde, se você não estiver olhando para os instrumentos e voando por instrumento, realmente, sensorialmente, fica muito difícil se orientar. E aí, infelizmente, ele chega a impactar contra a água e nós temos um acidente. Essa é a segunda aproximação. Na primeira aproximação, ele faz um perfil muito parecido, chega um pouquinho antes, ele resolve fazer a arremetida, aguarda um pouco mais de 2 minutos e tenta uma segunda vez. E, infelizmente, na segunda aproximação, durante o processo de abortiva do pouso, ou de arremetida, se a gente pode assim chamar, ele, infelizmente, perde o controle da aeronave, ou entra na água ainda em voo controlado, porém desorientado. O CVR não tem, para os senhores terem ideia, não tem nem o que a gente, infelizmente, está acostumado a escutar, que são gritos, não tem nada. A gente está praticamente um silêncio, algumas pessoas conversando no fundo, e aí vem o ruído do impacto. Ou seja, foi um impacto inesperado, algo que aconteceu sem que houvesse a percepção de que estava por acontecer. Mas o mais interessante é que, se a gente joga aqui um range de 5.000 metros, nessa posição em que ele inicia a rejeição do procedimento, muito provavelmente ele já estaria visual com a costa, talvez até com a pista de Paraty, localidade com a qual ele estava tão familiarizado. Então, podemos afirmar, com base nesse cenário, que se as condições meteorológicas para a operação visual
Se as condições estivessem como são os mínimos para a operação visual, muito provavelmente o pouso teria acontecido da maneira como normalmente acontecia naquela localidade, com esse piloto, com essa aeronave. Mas naquele dia, infelizmente, ele só tinha disponível 1.500 metros de visibilidade horizontal à sua frente. O segundo caso que eu trago aqui para a gente conversar é de um helicóptero que se acidentou lá em Recife. Papapá, até o Lima, Índia. É um Robson 44, que operava, na época, para um canal de televisão, fazendo voos diários de cobertura jornalística. Bom, sobre esse evento, a gente precisa entender um pouquinho qual é a composição das pás do rotor principal de um Robson 44, ou qual era naquele momento. As pás de um Robson 44 são formadas de um núcleo de honeycomb, uma estrutura tipo colmeia, e revestida por o que eles chamam de skin, que são uma espécie de folhas flexíveis de aço inoxidável coladas à estrutura principal da pá. E na parte da frente vai o que a gente chama de spar fin, que seria um bordo de ataque dessa pá, uma finalização. Tudo isso é colado na estrutura principal por meio de um processo adesivo feito na fábrica. Finalmente, aqui na extremidade da pá tem o que a gente chama de tip cover, que é só um acabamento mesmo e parafusado na estrutura principal da pá. Bom, essa pá, ou esses modelos de pá que equipavam os Robson 22 e 44, tinham um histórico de problemas com descolamento. Desde o ano de 2010, desde o ano de 2010, a fabricante começou a identificar que algumas dessas pás estavam se descolando ou apresentando tendência de descolar as superfícies que eram fixadas com material adesivo no núcleo, as upper e lower skin, como eles chamam. E aí a fabricante emitiu alguns service bulletins e a autoridade de certificação primária, FAA, internalizou ou tornou mandatório esses boletins por intermédio de diretrizes de aeronavegabilidade. Enfim, esses processos eles foram implementados e algumas medidas corretivas foram adotadas para evitar que isso acontecesse em voo e trouxesse consequências catastróficas. Dentre elas, estavam algumas ações, como a inspeção visual dessas pás antes do primeiro voo de cada dia. Deveria ser feita pelos próprios pilotos, era uma inspeção simples, e se fosse observado algum metal exposto, que eles chamam de bare metal, aí o piloto deveria fazer algumas ações complementares, como, por exemplo, um tap test, como eles chamam aqui. Durante a investigação, a gente percebeu que os pilotos não confiavam muito nesse processo. Eles achavam que o teste era muito simplório. O tap test nada mais é do que pegar uma moeda, como está escrito aqui, uma moeda de 25 centavos americana, ou uma similar nossa, e bater na pá. E pelo som, você vai observar se aquilo está colado como deveria, ou se tem algum void, algum descolamento, alguma tendência de descolamento, um som que seja oco, ou seja, vai tec, 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 tec. Opa, aqui talvez não esteja colado. Mas os pilotos não acreditavam muito nesse processo, eles achavam que um teste com uma moeda não seria eficaz. E muitos negligenciavam esse exame, ou esse ensaio não destrutivo. Bom, ocorre que na investigação a gente encontrou as pás desse helicóptero, uma delas estava já seccionada, falhada, no cenário do acidente. Nós tivemos a sorte de encontrar esse pedacinho, o avião caiu no mar, né? Então tivemos a sorte de recuperar essa ponta de pá, e a outra estava inteira, nós seccionamos e levamos as duas para o laboratório, um laboratório lá nos Estados Unidos. Bom, a gente já observa que na pá que falhou em voo, a gente tem aqui um peeling off, ou seja, um descolamento dessa superfície de aço inoxidável, que estava colada aqui, e a gente observa uma diferença de coloração.
Esse material amarelo mais clarinho é um material adesivo original. E esse material amarelo mais escuro é o material adesivo original sofrendo ação de corrosão. E esse material acinzentado era um material estranho, que nós não conhecíamos, que está por cima do material adesivo original. Então a gente levou isso para o laboratório, analisamos e descobrimos que esse material era um material adesivo muito compatível com materiais como a gente está acostumado a comprar no mercado. Sem falar o nome de nenhum fabricante, mas como colas. Colas que a gente está acostumado a usar. E aqui a gente observa, por exemplo, corrosão por baixo do material adesivo original, material adesivo sem sofrer corrosão e material adesivo estranho que foi enxertado dentro dessa pá. Mas nós tínhamos uma pá que não estava ainda com o processo de descolamento de pin-off realizado. E decidimos, então, testar a eficácia do tap test. Eu, Thiago, piloto, pela primeira vez na vida, realizei um tap test. Abrimos o Service Bulletin, lemos todos os passos, peguei uma moedinha de 25 centavos americana, fomos fazendo como manda o manual e o vídeo, o tutorial, tem um tutorial no site da fabricante. E todas as áreas que a gente observou, diferença de ruído que nós identificamos como sendo possíveis descolamentos, a gente foi marcando. Feito isso, a gente abriu essa pá. Não, agora vamos arrancar a pele para ver como ela está. E, para nossa surpresa, o resultado da área descolada com corrosão tem um desenho muito parecido com o tap test, que foi conduzido por mim pela primeira vez na minha vida. Isso, para nós, teve uma relevância muito grande e demonstrou a eficácia de um teste bastante simples, fácil de ser aplicado, que só requeria uma moeda e uma escada, e alguns minutos antes da primeira decolagem do dia, mas que havia um certo descrédito da comunidade de operadores desse equipamento sobre a sua eficácia. E para a gente ficou bastante comprovado a eficácia. Nessa pá também, infelizmente, nós observamos material estranho, idêntico ao da outra pá, o que demonstra que em algum momento essa situação foi identificada e resolvida de uma forma diferente daquela que o fabricante recomenda. Essa é uma região não reparável. Se um operador verificasse descolamento numa pá nessa região, o resultado é trocar a pá. Não tem outra coisa a fazer. E quando a gente está falando de um helicóptero como o Robson, um conjunto de pás do motor principal pode representar 40%, 50% do valor final do helicóptero. Então, realmente, você compra um produto que tem 12 anos de vida, TLV, como são as pás do motor principal, ou 2.200 horas de voo. E se ele apresenta esse tipo de falha com 400, 600 horas, como a gente chegou a encontrar, a tendência de você talvez buscar uma solução que não seja a substituição é até natural. Mas não existia essa opção. Essa área não reparável. A única opção para paz com esse problema, independente se ela tinha 1 hora de voo ou 2.199, que é o intervalo entre 0 e 2.200, você deveria substituí-las. Era a única saída. Esse é o outro lado, nós fizemos nas duas superfícies, a de cima e a de baixo, e o resultado também é bastante parecido. Então, a gente observou que o tap test ele era eficaz. Em algum momento, infelizmente, o operador desse helicóptero, ou a oficina de manutenção, não sabemos, optou por dar um tratamento alternativo a essa condição, e essa pá, infelizmente, veio a falhar em voo, levando ao acidente. Esse helicóptero foi comprado dos Estados Unidos, já com esse conjunto de pás instalados, então a gente não conseguiu determinar em que momento, circunstâncias, local, esse reparo não autorizado foi realizado, mas é fato que havia um material estranho introduzido de fora para dentro, em ambas as pás que equipavam esse helicóptero.
Por que eu trouxe esses dois casos? Porque são dois casos que mostram uma normalização de desvios. Dois casos que mostram tolerância a pequenos comportamentos diferentes daqueles que nós estamos, que estão definidos, que são padronizados. E esse conceito que a doutora Vaughan traz lá do Challenger em 1986, ele tem algumas razões principais. Por que a gente acaba normalizando pequenos desvios? Primeiro de todos, pelo que ela traz no livro dela, que é a não ocorrência de um evento catastrófico. Então, se a gente faz algo um pouquinho diferente daquilo que está previsto e não acontece nada, aquela atitude ganha força. Não, dá para fazer assim. Já fiz uma vez, não aconteceu nada, fiz duas, fiz três, fiz 10. Ou se eu decolo com 10 quilos de excesso hoje, dá tudo certo. Amanhã de novo, depois de amanhã, talvez 20, 50, 100, até o dia que a gente decola num King com 500, 600 quilos de excesso e não dá certo. Então, toda vez que a gente se desvia um pouquinho do padrão e o resultado é positivo, aquele desvio, aquela atitude, aquela ação, ela ganha força. Isso pode acontecer só comigo, na minha operação, pode acontecer comigo e com o meu vizinho, pode acontecer comigo e com aquele piloto que está voando comigo, pode acontecer com todo mundo que opera num determinado aeródromo, pode acontecer com um grupo que opera o mesmo modelo de aeronave, pode acontecer num operador maior, porque essa ação vai se deixando de ser individual e vai se tornando do grupo. E muitas coisas contribuem para isso. Por exemplo, a pressão para performar. Todos nós temos a pressão para performar. Quando a gente opera um avião, quando alguém decide comprar um avião, já é para chegar mais rápido, com mais conforto, para fazer mais coisas no mesmo intervalo de tempo. Então, essa pressão ela já existe, ela é natural, nós temos que conviver com ela. Para reduzir custos, para atingir metas. Além disso, a gente vai tolerando essas pequenas violações, sobretudo quando elas não têm um resultado negativo. E assim a gente vai se desviando da cultura de segurança e substituindo o que é padrão por situações informais. E comumente a gente escuta, não, assim, agora a gente faz assim, aqui a gente opera desse jeito. Eu sei que o manual diz isso, mas aqui se a gente for fazer o que o manual diz, a gente não chega. Então a gente faz até aqui, daqui para ali a gente adapta dessa maneira. E isso, como eu falei, vai se tornando um pensamento do grupo, deixa de ser algo individual. Mas não é o fim do mundo, porque há formas de prevenir isso. Então, o que a gente precisa fazer para tentar atacar esses comportamentos? Fortalecer uma cultura de segurança, ou seja, colocar a segurança acima dessa necessidade de cumprir prazos, de atingir metas. Vamos, claro, sempre perseguir as metas e os prazos, desde que isso não fira a segurança, os padrões. Sempre fomentar um ambiente de comunicação aberta, sem punição para reportes voluntários de desvios. Ou seja, se naquele dia eu precisei ou cometi um erro por algum motivo, eu tenho que me sentir confortável para reportar isso sem o receio de receber nenhum tipo de represália. Então, a direção da organização, o patrão, o piloto-chefe, o instrutor, seja lá quem for, ele precisa manter um canal de comunicação aberto, para permitir que os integrantes daquela comunidade se sintam confortáveis e seguros em reportar erros e pequenos desvios. Monitorar atentamente os desvios menores, para que a gente possa aprender com eles antes de termos um efeito catastrófico. Ou seja, não esperar um acidente para fazer alguma coisa. Trabalhar com esses reportes e tentar melhorar sempre as nossas práticas. Importante que a comunidade saiba a razão de existir dos procedimentos. Por que existe esse standard? É para evitar isso, para garantir essa parte segura da operação. Para que ele se sinta motivado a seguir os estándares. E sempre que a gente tiver que tomar uma decisão, se basear em dados e evidências. Não fazer como fizeram, infelizmente, os engenheiros da NASA em 86.
Não, a gente conhece esse problema, a gente sabe que pode vazar, mas nunca aconteceu, então nós vamos decidir seguir o schedule aqui, não vamos adiar mais uma vez, que a gente já lançou outras vezes e deu certo e vai dar certo de novo. Infelizmente, naquela manhã, o resultado não foi o esperado. Infelizmente, eles tiveram uma falha catastrófica. Então, a gente tem que sempre basear as nossas decisões, sobretudo quando elas envolverem riscos, em dados técnicos, com uma abordagem científica, se for possível, e nunca pensando que sempre deu certo assim, então é só fazer de novo que vai dar certo, porque essa verdade não é absoluta. E, infelizmente, pode ser que o resultado não seja o esperado. Trazendo mais para a nossa realidade, nós devemos pensar sempre em estabelecer os nossos limites de segurança. Então, eu, como piloto, sou membro de um ecossistema, de uma organização. Quais são os limites? Até onde nós vamos? A partir daqui, não. A partir daqui, a gente não pode continuar. Também precisamos ser claro para todos nós. Não adianta o piloto A fazer e o B não fazer. Até porque quando a gente está numa comunidade onde o desvio está normalizado, fica até mais difícil para aquele que quer seguir o padrão ter voz ativa. Ele acaba sendo marginalizado, a inversão das coisas acontece. Todo mundo faz diferente do que está previsto. Você que faz o que está previsto, você é o destaque negativo, quando deveria ser o contrário. Então, todo mundo, principalmente os integrantes do mais alto nível de uma organização, devem estar comprometidos com esses limites de segurança. Lembrando que os acidentes não acontecem por uma coisa apenas, né? Acontecem sempre por vários fatores contribuintes que podem contribuir direto ou indiretamente. Então, a importância da gente estar monitorando sempre a nossa operação e atentando para os pequenos desvios. E jamais, jamais normalizar o desvio. O que é normal é seguir o padrão, não o desvio. Para finalizar, eu deixo aqui uma frase da nossa Diane Vaughan, que é a estudiosa do caso da Challenge 86, que foi a grande responsável por trazer esse conceito de uma forma didática para a aviação e para o mundo de sistemas complexos. E ela diz que a normalização do desvio é um fenômeno cultural dentro de uma organização que não é resultado da má intenção de indivíduos, ou seja, não é algo consciente que a gente faz só por fazer. O maior problema é que a organização como um todo, às vezes, perde a capacidade de reconhecer que as suas práticas aceitas se desviaram significativamente dos próprios padrões de segurança. Ou seja, a gente vai normalizando internamente, sem perceber, porque nós não criamos ferramentas, nós não auditamos a nossa operação com a frequência e com a profundidade que é necessária, nós não revisamos os nossos processos para evitar que nós mesmos aceitemos não cumprir as nossas próprias regras. Então, meus amigos, assim eu finalizo, me colocando à disposição, agradecendo pelo tempo, pela atenção, pelo convite mais uma vez, Raul, e dizendo que o CENIPA está sempre de portas, janelas, teto solar, tudo aberto para os senhores. Lá é a casa da segurança da aviação brasileira, e sempre que os senhores quiserem e puderem passar no CENIPA, vai ser um prazer enorme recebê-los ou atendê-los em qualquer iniciativa de prevenção de acidentes que os senhores estejam desenvolvendo. Muito obrigado.